Olá pessoal, eu sou o professor Maurício Paz Borer e esse é o meu canal de reações Liberdade de Expressão. Hoje eu peguei um assunto que está em voga, é um assunto que tem muito a ver com a minha área de atuação no magistério e vim falar um pouquinho e reagir de uma matéria que trata sobre o reajuste salarial do magistério para 2022, o reajuste que o presidente Bolsonaro deu de 33,24%. Tá? Então, eu peço que vocês me acompanhem numa das matérias aqui que está disponível aí na pesquisa no Google sobre o piso do magistério. O site que eu abri aqui é Rede Brasil Atual. Eu convido vocês agora a ver essa matéria e juntos pensar um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Vocês podem ver aí que o site trouxe como tópico da matéria a seguinte informação: piso do magistério após tentativa de calote. Olha só, tentativa de calote. Bolsonaro tenta se apropriar de mérito que não é dele. Olha que interessante. Vamos ver aqui o que eles colocam para justificar essa informação. Como é que ele vai se apropriar de um mérito que não é dele se ele é o presidente da República a quem compete a porcentagem do aumento dado? Mas vai vendo. O governo tentou evitar a concessão do reajuste previsto em lei, mas teve que voltar atrás devido à pressão de educadores, ao alto custo político e à possibilidade de judicialização. Olha que interessante, pressão dos educadores. Eu não vi matérias e educadores na esplanada pedindo o aumento, pedindo a porcentagem máxima que poderia ser dada. Eu não vi nada disso. Se vocês que estão aí do outro lado viram, por favor, coloca aí nos comentários, inclusive os links dos vídeos, né, dessas manifestações, que aqui diz que geraram pressão suficiente para que o presidente, então, concedesse um reajuste aí de 33,24%. Vamos continuar vendo aqui. O alto custo político e a possibilidade de judicialização. Olha que interessante, possibilidade de judicialização. Alto custo político, eu fico pensando, Bolsonaro é um cara que realmente está preocupado com uma questão política, né? Você vê pelas falas dele, né, o quanto ele se preocupa com o que os outros pensam sobre as coisas que ele está expressando, né? Então, nossa, né? Não tem cabimento, gente. Custo político para ele não tem cabimento, né? Vamos lembrar aqui do que elegeu, como foi, né? Gostando ou não, o presidente está aí e foi por voto, certo? O presidente enganou muita gente. Eu acho que o presidente agora está mais polido nas suas colocações. Eu acho que ele está controlando muito mais do que ele controlava antes, as coisas que ele falava. E ainda assim ele é o presidente. Então, vamos por partes. A possibilidade de judicialização. Vejam só. Estão se queixando, dizendo que o presidente Bolsonaro ele tenta se apropriar de mérito que não é dele e vão judicializar se ele não fizer o que ele fez. Olha que interessante. Parece piada, né? Se faz, é porque faz. Se não fez, é porque não fez. Então, isso aqui, ou seja, ele não tem ação para agradar algumas pessoas. Não é verdade? No meio da matéria aqui, diz o seguinte: Bolsonaro daria calote. E aí fala que, em entrevista a Glauco Faria, do jornal Brasil Atual, a secretária de Finanças da CNTE, Rosilene Correa Lima, afirma que o governo federal tentou aplicar mais um calote e um ataque na educação. Não se trata de nenhuma generosidade do presidente da República em dar o reajuste. Muito pelo contrário, houve uma tentativa de golpe. E o nome é esse. Ele quis argumentar que, devido ao novo Fundeb, a lei do piso teria perdido a sua vigência.
E não é verdade. A lei continua em plena vigência. Uma coisa não interfere na outra e por isso ele recuou. Veja só. E ainda vai além dizendo, viu que era insustentável manter a decisão e voltou atrás com essa tentativa de ter para ele o mérito. Mas é uma enganação, contesta a diretora. Após, né, ela escreve, após esse trecho, ela escreve o seguinte: apesar do anúncio, a CNTE não descarta a possibilidade de o governo editar uma medida provisória para alterar a lei de 2008. Na nota desta quinta, o MEC mencionou que a legislação precisa ser atualizada. Isso é muito arriscado para nós, acrescenta Rosilene. Veja bem, quando o presidente anunciou nas suas redes sociais, ele anunciou num tom de satisfação por poder estar proporcionando isso a uma categoria que nós sabemos que sempre reclamou da falta de reconhecimento, não é verdade? Aqui ela coloca que acredita que o presidente vai voltar atrás, né? Buscar aí um mecanismo para desfazer o que ele fez, né? Ainda coloca que a legislação precisa ser atualizada, que isso é muito arriscado para nós. Aí eu fico pensando, desde criança eu ouço falar que o professor, ele pertence a uma classe que é historicamente desvalorizada. Ouço também falar que em países orientais os imperadores curvavam-se aos professores. Eu acho que você também já deve ter ouvido falar isso, não? Pois é. Aí, quando um presidente vai lá e dá o máximo de reajuste que cabe, ele é criticado por fazer. Então percebam, aonde é que está o erro? Aonde é que está o problema? O X da questão. Quantos anos esse reajuste poderia ser trazido para os níveis maiores para valorizar os profissionais do magistério, da educação, para valorizar essa classe? Há quantos anos isso poderia ter sido feito? E não foi. Aí, agora, um governo que tem uma proposta diferenciada, que não representa essas pessoas em outras pautas, vai lá e dá o reajuste no teto, no que ele podia, era o máximo. E aí então as pessoas se posicionam de forma contrária a ele por valorizar o professor. Então, tá muito difícil hoje, porque as coisas estão polarizadas a um nível que voltamos a viver aí numa Guerra Fria, né? E hoje o que a gente tem é a esquerda e a direita, oposição e situação, e que vão se degladiar agora até a inexistência de um ou outro. E isso é muito ruim. Cabe a nós, profissionais da educação, verificar a verdade dos fatos, que hoje nós temos um reajuste salarial de 33,24%, que vai afetar positivamente milhões de educadores, milhões de professores, e agradecer, e ser grato, e verificar que alguém fez um gesto de reconhecimento do nosso trabalho. Então, eu convido os meus amigos professores, os meus colegas, para que multipliquem também na sua rede social essas informações. Sejamos gratos. Embora vá desagradar algum prefeito, algum governador, né? E aí vale lembrar que a gente tem que verificar no histórico, né, dos estados, quais são os estados que pagam com base no mínimo legal do que a legislação prevê os servidores da educação. Quais são os estados
que cumprem com as verbas destinadas nas porcentagens mínimas destinadas. Dê uma pesquisada aí, você vai entender do que eu estou falando. Então, como professor, eu venho aqui gravar esse vídeo de reação e dizer que essas matérias acabam que não têm cabimento, elas não se sustentam, né? E lembre-se, a pessoa ela tem que ser julgada pelas suas ações, não é verdade? Ouvi falar também assim, em 2008, quando teve a votação da legislação do piso, Bolsonaro se posicionou contra. Quais são os motivos que ele se posicionou contra naquele momento? Será que ele estava certo? Será que ele estava errado? Se estava certo, ok. Se estava errado, pode reparar no momento em que é a pessoa mais importante da nação, é o chefe político da nação, é o chefe do poder executivo, e reparou aí, então, um grande erro, né? E acredito que quando a gente não comete talvez o mesmo erro no passado, a gente se torna alguém muito melhor. Então, se você gostou dessa reação do vídeo, não esquece de curtir, deixa a sua opinião, comenta aí e compartilha nas suas redes também. Vamos lá. Um abraço a todos, fiquem bem.